Oi, meus amores. Como sempre, eu tô aqui desejando que aí em casa esteja todo mundo bem e chegando com mais atividades pra gente continuar aprendendo. Hoje é dia 31 de março, quarta-feira, né? Neste ponto aqui do nosso estudo, a gente já fez o cabeçalho no caderno, já assistiu ao vídeo da leitura e agora, hoje, quarta-feira, vamos estudar história e geografia, começando por história. Essa já é a nossa terceira aula de história, né, crianças? E até aqui a gente tem falado da importância de estudar o passado. A gente viu também que o estudioso, a estudiosa do passado, né, o historiador, a historiadora. E viu algumas coisas sobre o passar do tempo, eventos de curta duração, média, longa. E na aula passada, sobre fontes documentais, né? Elas ajudam a gente a estudar o passado, a ver o que muda, o que permanece, o que aconteceu, né? Olhando para essa foto, por exemplo, que é uma fonte documental, a gente pode analisar algumas coisas que mudaram e que permaneceram, certo? Então agora vamos lá, pensando nisso, né, na importância de estudar a história, de como que a gente estuda a história, vamos adiante. Nós vamos para a página 16 do nosso livro. E eu separei aqui para ficar mais fácil de a gente visualizar, primeiro o texto, depois esses acontecimentos que vem aqui nas ilustrações, tá bom, crianças? Então vamos lá. Primeiro fazer uma leitura bem caprichada desse texto, né? Daquele jeitinho que a gente combina. Eu leio aqui e vocês acompanham aí no livro. Vou voltar só um pouquinho aqui para a gente ver o título, né? Na página 16. O tempo na história. O tempo na história. Vamos lá. Os povos geralmente estabelecem um ponto de partida ou um marco para contar a sua história. Em nossos estudos de história, por exemplo, contamos o tempo a partir do nascimento de Cristo. Os anos e os séculos anteriores a seu nascimento são escritos com AC, que significa antes de Cristo, depois da data. As datas que vieram após seu nascimento não precisam ser escritas com as letras DC, depois de Cristo. Basta escrever o ano. Então, crianças, vamos dar uma interpretada aqui. Está falando assim que os diferentes povos, né, escolhem algumas coisas muito importantes que aconteceram para ser uma referência na história. Para comparar, olha, antes disso, depois disso, assim fica mais fácil estudar. E na nossa civilização, um acontecimento que é considerado muito importante é o nascimento de Cristo. Então, a gente está no ano 2021, depois do nascimento de Cristo. É isso que a gente está falando aqui, ó. Quando a gente for estudar a antiguidade, antes desse nascimento, a gente vai escrever assim. Depois não precisa, a gente só escreve o ano, igual a gente faz no cabeçalho, por exemplo. Tá bom? Vamos adiante. Além desse marco, em muitas datas históricas, utilizam-se algarismos romanos, como no caso de registrar os séculos. Como não existe o ano zero, do ano 1 ao ano 100, denomina-se século 1. Do ano 101 ao ano 200, designa-se século 2 e assim por diante. Crianças, essa partezinha aqui nós vamos deixar para ver melhor na nossa próxima aula de história, tá bom? Hoje a gente vai se concentrar nisso aqui, nos marcos, né? Que acontecem na história dos povos e que são referências para o estudo da história. Vamos nos concentrar nisso, em alguns acontecimentos e em ver o que é uma linha do tempo. Então vamos lá. A gente já fez a leitura daquele pedacinho e falou sobre isso, a importância de ter um marco para a gente estudar a história. Agora vamos aí, ó. Acompanhem nas ilustrações e no texto do livro de vocês. Olha, aqui tá falando que 47 antes de Cristo nascer, né? Júlio César, imperador romano, invadiu e conquistou o Egito no século 1 antes de Cristo, tá? Então tá falando aqui o que aconteceu e a referência é essa, tá? Depois, no ano 793, vamos ver o que aconteceu. No século 8,
os vikings lideraram o primeiro ataque ao litoral da Inglaterra. Eles usaram barcos resistentes e velozes. Então, é um acontecimento deste ano aqui, né? A gente pode ver que passou bastante tempo daqui para cá, né? Temos outro acontecimento aqui. Ó, parece que é de doença, né? Vamos ver? No ano 1350. No século XIV, ocorreu na Europa a epidemia da peste negra ou bubônica. 1 em cada 3 pessoas foi morta pela doença. Nossa, que triste, que terrível, né? A gente está vivendo uma situação de doença, né? De epidemia do coronavírus. E isso com certeza vai entrar para os livros de história no futuro. Vamos continuar vendo alguns acontecimentos, crianças. Estes mais relacionados ao nosso país, ó. Ano de 1500. No século XV, os portugueses chegaram às terras que mais tarde seriam chamadas de Brasil. Foi quando aconteceu a colonização. Os portugueses invadiram aqui, né? Já existiam os povos indígenas, eles escravizaram, usaram as terras para enriquecimento. E isso aconteceu, ó. Começou a acontecer lá no ano de 1500. A gente viu que isso durou 300 anos, né? Um pouquinho mais até, ó. 1822. No século XIX, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, que deixou de ser uma colônia de Portugal. Quer dizer, já não estava mais submissa, né? À Europa, a esse país que se chama Portugal. E o próximo acontecimento que o livro traz pra gente aí, ó. 1945. A Segunda Guerra Mundial, ocorrida na primeira metade do século XX, foi o conflito mais violento da história da humanidade e durou cerca de 6 anos. Uma guerra é uma coisa muito triste, né, crianças? Mas também é um acontecimento histórico. Então, a gente viu acontecimentos históricos, ó, que foram acontecendo no decorrer dos anos, ao longo da história da humanidade e também do nosso país. Certo? Feita a leitura da página 16, vamos lá, fazer a nossa atividade da página 17. Nós vamos fazer só questão 1, tá bom, crianças? Como eu disse para vocês, a gente vai se concentrar nisso de registrar os séculos com algarismos romanos na próxima aula. Então, não precisamos prestar muita atenção nisso agora, nem fazer a atividade número 2. Vamos fazer só a atividade número 1 da página 17. Então, vamos lá. Vamos ler as instruções do livro para saber o que temos que fazer. Linha do tempo. A linha do tempo é uma forma de organizar os acontecimentos históricos. A função dela é mostrar como os fatos se situam no decorrer do tempo. Ou seja, o que ocorreu antes, anterioridade, o que aconteceu ao mesmo tempo, simultaneidade e o que aconteceu depois, posteridade. Então tá dizendo assim, ó, fazer uma linha e ir colocando na ordem os acontecimentos. Se a gente pegar, por exemplo, esses que a gente viu, a gente pode começar a linha aqui e ir avançando, colocando os acontecimentos seguintes, certo? Então vamos lá. Faça uma linha do tempo de sua vida. A vida de vocês, crianças, contando desde o seu nascimento até os dias de hoje. Marque em ordem cronológica, quer dizer, ordem do tempo, os momentos mais importantes para você. Puxa vida, então entendemos daqui que a gente precisa fazer uma linha do tempo da vida de vocês, colocando na ordem certinha, conforme o tempo for passando, os momentos que vocês acham mais importantes. Bom, para ficar mais fácil de visualizar, eu fiz a minha. Olha só como funciona uma linha do tempo, crianças. É uma linha mesmo. O próprio nome já diz, né? E ela começa, ó, lá no passado, o tempo vai passando até chegar no presente. Tá bom? A Pro já viveu muitos mais anos que vocês, né? Eu tenho 37 anos. Então, na minha linha do tempo, assim, eu coloquei só alguns poucos acontecimentos, para não ficar muita coisa que não ia caber aqui. Ó, mas por exemplo lá, aqui tá o ano do meu nascimento, né?
E algumas coisas importantes que foram acontecendo para mim, ó, quando eu aprendi a ler, para mim isso foi muito importante, crianças. Eu gosto muito mesmo de ler, é verdade. Depois, quando eu me mudei para o interior, uma cidade que chama Hortolândia, e onde eu morei muitos anos. E eu já morei em muitos lugares também, tá? Nem deu para colocar todos aqui. Aí eu coloquei o ano que eu entrei na faculdade, quando eu comecei a estudar para ser professora. Depois, quando eu me mudei para Itupeva, ficou faltando o ano aqui, é 2013, tá, crianças? E quando eu trabalhava na creche. Depois, o tempo foi passando na minha vida. Em 2017, eu mudei para o litoral norte, para São Sebastião, e comecei a trabalhar na escola. Eu fiz alguns desenhinhos para ilustrar, tá bom, crianças? Mas algumas coisas importantes que foram acontecendo na minha vida. E aqui, ó, 2021, hoje eu sou professora de vocês, que é uma coisa importante para mim. E esses dias eu adotei uma cachorrinha. É uma coisa bem importante para mim também. Ó, essa é a linha do tempo da minha vida, então. Começa lá no ano que eu nasci e vem até os dias atuais, né? Só que assim, os eventos, eles estão organizados numa sequência, né? Do passado pro presente. Tá bom, crianças? Espero que tenha ficado mais fácil de entender. Aí vocês vão fazer a linha do tempo de vocês. Olha aqui de onde eu copiei o bebê lá do meu desenho. Vocês vão fazer... não é para fazer essa igual, não. Aqui é só um exemplo, tá? Dos eventos importantes que acontecem na vida de uma criança, né? Quando nasce o primeiro dente, quando anda, né? Isso aqui tá fora de ordem, né? Precisa ser colocado em ordem. Mas era para dar alguns exemplos, assim, dos eventos importantes na vida de uma criança. E aí vocês escolhem os eventos importantes na vida de vocês e vão colocando os anos. Se quiserem desenhar, podem, senão não precisa, tá bom? Se precisarem de ajuda, podem me chamar, estou aqui. Um beijo para vocês e até daqui a pouquinho na nossa aula de geografia.